Muito boa tarde a todos os ouvintes, telespectadores e leitores da coluna Política é Assunto Popular, que a gente começa hoje também a utilizar os meios eletrônicos para passar informações sobre política, porque afinal política é assunto popular. E essa semana, como não poderia deixar de ser, o assunto principal é CPI da BR-364. Os deputados da oposição, aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Acre, querem saber o que foi feito com 1 bilhão e 500 milhões de reais que foram investidos no trecho entre Sena Madureira e Cruzeiro do Sul, e a estrada continua um lamaçal, a estrada continua toda esburacada, a estrada continua com vários problemas. E a gente começa abrindo o nosso espaço democrático para conversar com o deputado Manuel Moraes, que é do PSB e integra a base do governo aqui na Assembleia Legislativa e também secretário executivo da mesa diretora da Assembleia. Deputado, o senhor ontem, no seu pronunciamento, disse que essa estrada é uma coisa divina, que é uma coisa que Deus concedeu isso aos acrianos. Por que essa afirmação da divindade dessa BR-364, esses 653 quilômetros que separa Rio Branco do Juruá, e por que essa posição do senhor contra a CPI da BR-364? A divindade foi criada pelos repórteres. O que eu falei é que num futuro próximo o povo do Acre vai pedir, pelo amor de Deus, que volte, tire do DENIT e volte para o estado do Acre. Mas vamos continuar falando de BR-364 e agora eu converso com o deputado da base do PP, Gelen Diniz, que por sinal tem a sua base eleitoral em Sena Madureira. Deputado, CPI da BR-364, por que o senhor assinou a favor da CPI? Olha, Nelson, se a gente for analisar a quantidade de recursos que veio para essa rodovia, aproximadamente 2 bilhões de reais, né, nós teríamos uma rodovia de primeiro mundo. Infelizmente não é o que acontece. A gente se desloca de Sena Madureira, Cruzeiro do Sul, tem que ir com cautela para não se acidentar, porque é muito buraco, muito trecho desbarrancando, em alguns locais nem asfalto tem, então as condições são as piores possíveis. Aquilo ali é uma vergonha para o estado do Acre, a quantidade de recursos investidos e não termos uma rodovia de qualidade. Então a população tem o direito de saber o que aconteceu, por que está dessa forma, de quem é a responsabilidade. Hoje o assunto aqui na Assembleia Legislativa girou em torno do personagem deputado estadual Nelson Salles, do PV, que ontem assinou a CPI da BR-364 e hoje vai retirar a assinatura, é isso, deputado? Já retirei, já pedi a retirada. Pediu a retirada. Por que o senhor foi eleito pela oposição e agora vai fazer parte da base governista? Isso não é novidade nenhuma. Eu fui eleito pela oposição por uma circunstância. Eu fui para o PV na condição de que o PV teria um candidato ao governo. Quis as circunstâncias políticas do Estado, convergiu para que o PV fosse para a oposição e tivesse candidatura e fosse apoiar a candidatura do Bocalhau. O meu candidato ao governo não ganhou. No início da legislatura, aliás, no segundo turno, o meu partido foi para a Frente Popular. Eu permaneci coerentemente porque a eleição não tinha acabado e mantive o apoio à oposição. Passou a eleição, acabou. Seguimos em frente. Qual é o problema de se fazer uma análise, uma investigação das contas da BR-364, já que foi 1,5 bilhão, tem gente que diz 1 bilhão e 800 milhões, tem gente que diz 2 bilhões, numa estrada que efetivamente o senhor que é de Sena Madureira sabe que a estrada tem muitos problemas e que esse dinheiro, tirando as pontes que vão permanecer, o leito da estrada é problemático. Inclusive, o DENIT já disse que vai precisar refazer o leito de grande parte da estrada. O senhor não acha que seria justo a população saber em que foi gasto 1,5 bilhão? Concordo. Agora eu quero te fazer uma outra pergunta. A quem interessa a CPI nesse momento? O Estado está num momento crítico do ponto de vista econômico. Eu sou do interior, eu sou de Sena Madureira. Minha base é Sena Madureira, Manoel Urbano. Basicamente, 2 municípios acabados. O que os municípios têm hoje para poder contar como recurso fora as emendas, já que os seus repasses constitucionais estão sendo bloqueados, é justamente a estrada, a obra da estrada. Essa estrada está licitada.
Se houver uma CPI nesse momento, vai haver paralisação de recursos. Nesse momento, eu acho que o momento não é oportuno do ponto de vista econômico dos municípios. Eu sou do interior, sou de Sena Madureira, defendo o meu município, defendo o Manoel Urbano. Se parar as obras, eles não vão ter como arrecadar o ISS dessas obras que já estão licitadas. Quero agradecer aqui meu xará Nelson e responder a ele, a quem interessa, como ele me perguntou, essa investigação. Eu acho que interessa a população do estado do Acre, saber por que esse dinheiro foi investido e por que a estrada continua nessas péssimas condições. Mas a gente vive aqui num jogo democrático e é graças a esse jogo democrático que as coisas andam. Tá? Exatamente. Eu acho que interessa a comunidade, mas agora... Toda essa história, toda essa conversa que vocês acabaram de assistir, que estão assistindo, tem início num pedido de um requerimento aqui do deputado Luiz Gonzaga, do PSDB, que entrou com esse pedido de CPI para investigar esses gastos bilionários da BR-364. Deputado, de ontem para hoje a repercussão foi enorme. Agora hoje jogaram um balde de água fria com a retirada da assinatura do deputado Nelson Salles. É verdade, mas nós vamos continuar aí trabalhando, né, para que essa CPI funcione. Nós vamos continuar lutando pela 8ª assinatura. Ainda há uma esperança de que o deputado Jairo assine, e se ele não assinar, nós vamos tentar aí um deputado aí, governista aí, que queira assinar essa CPI. Essa CPI tem tido o apoio, tem sido um trabalho praticamente de parceria entre o deputado Luiz Gonzaga e a deputada Eliane Sinhazic, do PMDB. Deputada, qual vai ser a estratégia para vocês continuarem tentando instaurar essa CPI aqui na Assembleia? O nosso discurso vai ser de convencer os deputados da base governista de que quem não deve não teme. Se não existe nada a esconder, por que não se fazer a CPI? Então, se não há nada a esconder, por que eles não podem também assinar e junto com a gente requerer essa investigação? Inclusive, se a gente conseguir a 8ª assinatura e for a votação, o próprio PT pode comandar essa CPI. Não há nenhum mistério nisso, não é? Eles podem comandar porque eles são a maioria na casa. Pode ficar com a presidência da CPI, nós da oposição podemos ficar com a vice-presidência, vamos fazer um trabalho em conjunto. E o resultado final será do conhecimento de todos. E quem não tiver o que temer, não tem por que negar essa assinatura, essa participação e essa votação favorável a essa CPI da BR-364. Um dos personagens importantes também nessa polêmica, nessa novela da CPI da BR-364 é o deputado Jairo Carvalho, do PSD, que é da base de oposição, mas que se negou a assinar o requerimento para instauração da CPI. Deputado, ontem, o senador Sérgio Petecão, presidente do seu partido aqui no Acre, declarou na tribuna do Senado que essa CPI seria importante para saber aonde é que foram investidos esses recursos, na ordem de 1,5 bilhão para a construção da BR-364. O senhor se negou a assinar o requerimento para instauração da CPI aqui na Assembleia. Por que o senhor agiu assim? Então, porque, primeiro, eu entendo que uma CPI é algo muito sério. E eu, de forma alguma, fui informado dessa CPI. Eu acho que se uma CPI vai ser instaurada nessa casa, o deputado que vai ser pedido para a assinatura dele tem que haver um respeito com ele. Eu acho que a oposição está um pouco desorganizada de não reunir primeiro, de se reunir a oposição e dizer que estão pensando em criar uma CPI, que estão analisando, que procuraram informação dessa BR e está sendo negadas as informações e por isso vão criar a CPI. Mas aí, o deputado Luiz Gonzaga faz a CPI por conta própria dele, eu nunca nem ouvi falar nisso, e aí chega para mim no dia da sessão, para mim dar a minha assinatura, por isso que eu me recusei a assinar e até o presente momento não estou com nenhum pensamento de assinar, porque eu acho que tem que ter respeito pelo deputado, eu acho que é até uma falta de respeito e de organização aqui nessa casa. Se vai ter uma CPI, tem que se organizar e tem que dizer para que vai criar essa CPI. E aí eu não aceito pressão de alguém me ligar, seja lá quem for, e pedir para mim assinar, porque eu devo satisfação do meu mandato ao povo que me elegeu. Então eu acho que esse foi um dos grandes motivos de eu não assinar essa CPI. Agora, só para encerrar, o senador Sérgio Petecão tem ou não liderança sobre os outros filiados do PSD aqui no Acre? Não, acredito que sim, ele é o nosso comandante maior, é o líder maior do nosso partido, é o nosso senador. Mas até ele deveria ter sentado comigo. Problema nenhum em assinar. Então vamos assinar? Assinaremos. A base do governo
decidiu e não criar nenhum tipo de dificuldade, nenhum tipo de problema. Que bom. Em assinar a CPI, não tem problema nenhum. Aí... Quem não planta não colhe, quem não bate na porta, a porta não se abre. E a gente aqui tinha falado de 3 capítulos da CPI da BR-364. Então agora a gente vai dar mais um capítulo. Enquanto a gente fazia a reportagem, a base do governo resolveu assinar o requerimento do deputado Luiz Gonzaga, do PSDB, como vocês acabaram de ver aí no diálogo entre o deputado Genilson, do PCdoB, e a deputada Eliane Ciazic. Então, vamos ter a CPI da BR-364 para esclarecer aí aonde foram gastos esses recursos na ordem de 1,5 bilhão investidos na construção da estrada entre Sena Madureira e Cruzeiro do Sul. Agora, antes de encerrar, só um comentário. Vai ficar chato agora para o próprio deputado Nelson Salles, do PV, que retirou a sua assinatura, e para o deputado Jairo Carvalho, que não quis assinar, já que agora a base do governo vai assinar e a CPI da BR-364 será instaurada. Política é assunto popular com Nelson Liano Júnior.